Seja muito bem-vinda ao Movecast Mulheres em Movimento. Para você, mulher que quer começar a se posicionar, trazer o seu conteúdo para o digital e o seu lugar aqui. E eu estou exatamente com 3 mulheres incríveis que eu vou deixar elas se apresentarem. Não vou apresentar elas, não, vou deixar elas se apresentarem. Gi, pode se apresentar, falar quem você é, o que você faz. Eu sou a Gislene, eu trabalho com vendas, mas com um ponto diferente, trazendo a neurociência para dentro das vendas para que as pessoas possam se despertar, conhecer melhor e transformar a sua jornada, ter uma alta performance mesmo. Amo o que faço, sou palestrante, mentora e consultora na área comercial. Obrigada, Camille, por essa oportunidade de estar aqui nesse seu podcast maravilhoso, esse logo maravilhoso. Parabéns, viu? Obrigada. Kátia. Camille, que honra estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Meu primeiro podcast em Alphaville, então vamos comemorar, vai ficar marcado aí na minha história. Eu sou Kátia Santos, eu sou filha do Senhor, eu sou mãe de 2 adultas já, Luana com 23 anos, Camille com 21. Eu coordeno um projeto de saúde mental chamado Floresçamente, em Foz do Iguaçu, né, onde eu nasci e morava até 2 semanas atrás, agora eu tô aqui em São Paulo. E é um projeto que dá atendimento psicológico gratuito para quem não pode pagar. É algo que fala muito com a minha história de vida, com o momento de depressão que eu vivi, com alguns momentos ligados à saúde mental relacionados à minha família, que é a coisa que eu mais gosto de fazer, é fazer parte desse projeto totalmente voluntário. Como profissional, eu sou jornalista, formada, jornalista por formação, a gente gosta de falar, tenho pós-graduação na área de telejornalismo e atuo há 25 anos, a maioria do tempo como apresentadora de TV, e agora me descobrindo no digital. Para quem se formou no offline, é meio difícil esse momento online, a gente vai pro online com a cabeça do off, então eu tô ainda me redescobrindo, por isso vim para Alphaville, para poder estar com grandes players, com grandes nomes, com pessoas que estão com essa cabeça mais à frente, para reconstruir essa profissão na área da comunicação mais voltada para o digital. Obrigada por estar aqui. Maravilha. E agora, Dani? Ei! Se apresente, me fale quem é essa energia assim gostosa. Obrigada, Kai. Eu sou a Dani Jacopucci, sou proprietária da Casa Aurora e minha história de vida é baseada numa jornada de 17 anos de multinacionais, né? Só que eu me redescobri. E nessa redescoberta, nessa minha reforma íntima, eu entendi o meu propósito de vida, entendi a minha identidade e hoje me tornei hipnoterapeuta clínica, trabalhando a saúde mental de mulheres e homens que queiram trazer alta performance. E alta performance não é só a respeito de alcançar resultados tangíveis, né? Mas é a respeito também de trazer um posicionamento, uma melhor comunicação para aquilo que a pessoa quer realmente na vida dela. E para mim é uma honra estar aqui dividindo esse ambiente com pessoas incríveis, com histórias incríveis e mais ainda poder compartilhar, né, muitas histórias com todos que estejam aí abertos a se conectar. Obrigada, Ká. Que maravilha. E o tema que eu trouxe para vocês hoje é exatamente sobre posicionamento e comunicação. Sabe o que eu tava imaginando? Porque, tipo assim, cada uma de vocês trabalha com exatamente um posicionamento e comunicação, mas cada uma com perspectiva diferente. Uma com vendas, outra na área da comunicação e a outra na área de desenvolvimento pessoal. Eu já quero trazer uma opinião, uma coisa para vocês, eu quero saber o que é que vocês acham. Na opinião de vocês, como é que, quando a gente junta posicionamento e comunicação lá das mulheres, onde está sendo a maior dificuldade delas? Para se posicionarem, se comunicarem? Pelo que eu ando vivenciando ultimamente, eu acredito que é mais na descoberta. Quando elas começam a olhar para si, né? As meninas estão aqui, acredito que podem fortalecer essa informação, né? Porque atendendo os clientes que eu venho atendendo, fazendo as mentorias, as consultorias, eu trato bastante essa parte mental. E quando elas começam a se descobrir, elas falam, nossa, é verdade, eu sempre olhei para o meu marido, eu sempre olhei para os meus filhos, eu sempre olhei para a empresa, é sempre o outro. Nunca ela. E quando ela começa a se autoanalisar, a olhar para dentro, a descobrir tudo aquilo que está travando o desenvolvimento e ela começa a enxergar que o cenário que ela vive é de responsabilidade da construção que ela fez, e aí ela começa a mudar esse cenário e enxergar uma nova versão que nem ela às vezes conhecia, é uma descoberta assim sensacional, que ela começa a evoluir. Concordo com a Gi. Eu acho que as mulheres, a maioria das mulheres não se enxergam do tamanho que elas são. Então é muito difícil pra gente, pela nossa criação desde sempre, de ser reprimida, de ter que trabalhar muito mais pra ter o salário ou a mesma recompensa. Então eu me comporto sendo menos. Então é difícil eu entender que eu sou tão boa. E aí eu não tenho coragem de me comunicar, não tenho coragem de me posicionar, não tenho coragem de me colocar, porque não sou tão boa assim, eu não acredito em mim. Então antes de me posicionar ou de me comunicar para essa
posição, eu tenho essa questão emocional. Eu não acredito. Como é que eu me sinto uma farsante de falar que eu sou tão boa assim. Então, eu acho que primeiro, antes de eu me comunicar, me posicionar, tem essa questão de me resolver aqui dentro. Isso eu vou deixar nossa colega falar, né? Meninas, tá fantástico esses 2 pontos que vocês trouxeram, porque, no meu ponto de vista, é o seguinte: coerência. Uhum. O que é coerente para si? Aquilo que é coerente para si vai fazer com que aflore e floresça, né? Assim como é o teu projeto, né, Kátia? E a mentalidade da coerência vai fazer com que a pessoa que está começando a desabrochar minimize o nível de julgamento. Sabe por quê? A gente se julga o tempo inteiro. Nossa, A verdade. gente se sabota o tempo inteiro. A gente coloca uma capa a todo momento que faz com que a gente se sinta ou pareça incapaz perante ao comparativo que a gente escolheu estar próximo. E não é nada disso. Nunca foi nada disso. Porque a partir do momento que a gente para de se comparar e a gente olha para dentro, observa aquilo que a gente quer e coloca os pilares dentro de si da coerência, o jogo muda. Que foi assim que mudou para mim. Então, no meu ponto de vista, comunicação é a coerência daquilo que você quer entregar. Posicionamento é você estar bem consigo mesma, encontrando dentro de si o seu real propósito para fazer com que aquilo que você quer mostrar para o mundo, se posicionar dentro da sua família, mudar dentro da sua família aconteça. É fácil? O que vocês acham? Não, de Não é maneira fácil. nenhuma. Mas é possível e, no meu ponto de vista, pode ser muito simples. Então, é esse o ponto que eu coloco aqui, é coerência. É. Mais algo para falar? Pode falar. Maravilha. E o que é que você vê na questão de posicionamento e comunicação que interfere tanto nas vendas? A gente vai debater um pouco, tanto nas vendas, tanto na comunicação em geral, você que é jornalista, também na área do comportamento humano, a importância de você focar em saber realmente quem você é. Como é que isso interfere a questão do posicionamento e comunicação na área das vendas? Nossa, interfere demais. Quando eu não conheço o meu potencial, eu não sei como eu sou, eu tenho a capacidade de evoluir da maneira que eu sou mesmo, eu fico presa a processos internos que o outro constrói para mim. E quando eu entendo como eu funciono, como eu penso, como eu sou, o que eu projeto, quais são as minhas perspectivas, muda todo o cenário. Muda completamente, muda a forma de você falar, muda a forma de você se conectar, você desabrocha. É igual a minha filha falou pra mim uma vez. Ela falou assim: mãe, eu não sabia que eu tinha essa mãe. Onde você tava? Então, olha só quanto tempo eu demorei pra eu ter esse posicionamento, pra eu ter esses resultados, pra eu conseguir ter essa comunicação. Eu demorei demais. Eu demorei, nossa, mais de 20 anos vivendo numa perspectiva que era do outro, não era minha. E aí, quando você se conhece, a história muda, gente. Os resultados vêm, né? E olha que interessante isso. E eu sempre trabalhei com vendas, né? 17 anos aí trabalhando em multinacionais. E eu vou dizer o seguinte: a partir do momento que eu olhava para dentro, os meus resultados, eles melhoravam. Impressionante, porque assim, eu sempre me vi estudando e sempre me vi buscando me autoconhecer. E é muito curioso, porque assim, a gente é o nosso maior e melhor exercício quando a gente está predisposto a vivenciar o desconhecido, né? Uhum. E vendas é desconhecido, porque quando a gente vai interagir com uma pessoa que a gente não conhece, ou com uma ideia que a pessoa adotou e colocou ali enraizada como é aquilo que ela quer para si, mas o outro precisa convencê-la, persuadi-la de que existe algo melhor, a pessoa precisa estar muito preparada para ouvir a quantidade de nãos Sim. que a área de vendas ela entrega. Ela precisa estar preparada e muito bem posicionada para receber todas as devolutivas negativas e todas as objeções que talvez ela não esteja preparada emocionalmente para receber, para que ela possa avançar naquilo que ela quer ofertar, naquilo que ela quer vender, e nos resultados internos da empresa ou da própria corporação que precisa atingir através dela. Então, eu falo que o profissional que está ali posicionado, seja um representante, um executivo ou o próprio empresário, ele precisa estar com um emocional muito bem construído, ele precisa estar com a identidade muito bem fortalecida para que ele possa superar todas as objeções e todos os nãos para que ele possa avançar dentro daquilo que ele quer.
Exato. Quando a gente fala em posicionamento, o posicionamento não é o que eu quero passar. Claro que eu posso criar uma estratégia para ter um posicionamento, mas o posicionamento é a percepção do público em relação a mim. E como que eu construo isso? Dentro da coerência que a Dani falou. Então, o que eu falo, eu faço, eu tenho que ter uma coerência na minha vida para que eu seja posicionada daquela forma. Não existe dizer que, não, esse negócio de posicionamento é muito difícil, não vou querer. Você está posicionado sim ou não. Você querendo ou não, você está posicionado na mente das pessoas de alguma forma. Pode ser de uma forma não tão legal como você gostaria, se você não está cuidando da sua imagem, mas você está posicionado. De repente, como uma pessoa despretensiosa, como uma pessoa preguiçosa, como um grande empresário, você está posicionado em algum lugar na mente das pessoas. Ideal que você pense como você quer se vender, como você quer se posicionar e comece a ter ações, atitudes coerentes com isso. Não criar um personagem. Então, agora eu vou me vestir assim, porque não faz sentido. Faz sentido que você... Não, eu quero me posicionar dessa forma, porque eu quero ter essa vida, me relacionar com essas pessoas. Então, aprenda sobre essas coisas, estude, passe a ser essa pessoa. E aí, sim, o posicionamento veio desde a forma com que você se veste, a forma com que você fala, o seu tom de voz, o seu gesto, tudo. E aí, quando a gente fala em posicionamento, eu estou posicionada de uma forma ou de outra forma para eu vender, faz toda a diferença, porque eu não compro de quem eu não confio. E a gente tem que aprender que vendas não é venda. Você tem que colocar acima de venda, antes de você pensar em venda, você tem que pensar em confiança, em construir relacionamento, em ter esse contato. Você construir um relacionamento, você compra, você vende, você consegue fazer um negócio com quem você tem um relacionamento. Então, acima de tudo, tem que ter essa postura, esse posicionamento, comunicar esse posicionamento da mesma forma que eu vivo isso, né? E trabalhar vendas como sendo um contato, uma conexão, construir uma confiança com aquele cliente e assim ele vai ser seu cliente, né, por muito tempo. Você quer comprar de quem vendas você... é emocional, não é? Exatamente, totalmente. Vendas é emocional. Total, Se a gente totalmente. não trabalha o nosso emocional, pra gente poder trabalhar de maneira coesa, coerente, consistente, aquilo que a gente determinou que a gente quer, não funciona. Não. Não funciona. E se a gente também não é empatar para poder entender o não do outro e fazer aquele filtro do porquê, do motivo, da razão do não do outro, para a gente tentar buscar um novo caminho, para a gente vender aquilo que a gente precisa, a gente não consegue É avançar. verdade. Então tem que ter muita resiliência nesse jogo, tem que ter muita paciência, né? E tem que se autoconhecer, porque se a gente não se autoconhecer, a gente não avança. Acho que é uma premissa que eu defendo. O autoconhecimento nas vendas, se você não tiver, você não vai conseguir avançar para o nível que você quer. Não adianta. verdade. E não adianta vir também com aquela questão que eu via muito, tá? O GA, né? O método GA. O método goela abaixo. Não adianta. Esse eu não conhecia. Não conhecia. Não, gente. Acho que eu não fui boa vendedora na minha vida, porque eu não conhecia esse método. O método GA é o goela abaixo. Olha, eu tenho, você precisa, o meu preço tá melhor, eu sei que o teu inventário tá baixo, então você vai comprar. Gente, graças a Deus, no meu histórico, eu nunca, não lembro de ter utilizado esse método. Eu também não. Eu sou super contra esse método, mas existe. Existe. Isso aí é o quê? Mas é Profissional. demanda, né? Quando você tem um produto que eu não tenho muito concorrente pra tentar. Já aconteceu comigo de eu ter que comprar na marca de alguém que eu não queria, que foi mal educado, grosseiro, mas que eu precisava do produto e só ele que tinha. Daí não tem muito o que Olha, fazer, né? mas aí, Katia, é aquela coisa, né? Existe a necessidade, Uhum. né, de um produto em específico que você realmente precisa e você só usa aquele. E existe a questão do trabalho consultivo em vendas. Um trabalho de qualidade consultivo em vendas não usa o método GA. Não, mas eu tô falando, é impossível esse tipo. O cliente não escolheria isso. O cliente iria pra outro lado. Eu tô falando que esse goela abaixo, eu imagino que só deve vender num caso de não ter outro caminho. Só tenho esse produto, esse fornecedor. Tá, me dá aí, você mesmo. Não, Mas senão, eu acho que o cliente, né, tem essa noção de escolher, né? Mas é o método agressivo. Onde as pessoas que não têm esse entendimento, que eu tenho comigo, gente, eu falo nas palestras que eu mentoro, né? As minhas mentoradas, as palestras que eu ministro, que eu falo que, pra mim, Gislene, vendas tem um significado tão forte na minha vida, porque ele tem um significado de servir. A partir do momento que eu olho que eu estou servindo, que eu estou ajudando o outro, eu mudo completamente a minha abordagem, porque eu não vou usar o método GA, goela abaixo, o que eu faço? E é o que eu treino os meus mentorados. Aprenda a ouvir, a escutativa mesmo, ouve, porque está nas entrelinhas o que o cliente está precisando.
a primeira coisa que ele vai falar, tá caro, não quero. É a primeira coisa. Se você aprende a ouvir o cliente, você vai conseguir identificar qual é a raiz de que tá fazendo ele ter esse tipo de pensamento. Comparando com o quê? Exato. E só aí dá para destrinchar várias coisas de posicionamento Sim. do vendedor e de comunicação, né? Sim. Porque, como a Gi falou agora, vão ter objeções. E a gente sabe, quem vende sabe que elas virão. Então, de que forma que você vai colocar essa comunicação para ela ser mais assertiva do que você perder uma venda de repente? Não, tá caro não. Então, né? Você pode trazer isso com uma fala que vai levando o seu cliente a entender, eu realmente. Porque muitas vezes o cliente quer comprar, ele só quer ser convencido. E você precisa, o vendedor precisa fazer esse trabalho de convencer. Então, realmente é extremamente importante. Eu fiz uma pesquisa recentemente e é bem real isso. As pessoas não gostam de ser vendidas. Elas gostam de comprar. Quando ela percebe que o outro está tentando vender, ela não compra, ela é muito mais resistente. Agora, quando a pessoa que está conversando com ela faz ela comprar o que ela quer, aí a venda está Exatamente. concretizada. Mas esse é o trabalho consultivo, Gi. É um trabalho consultivo, de você questionar, de você perguntar, de você analisar, de você ouvir a pessoa, que é o que você Sim. falou, que assim, não, é muito difícil a escutativa hoje, Muito. né? A escutativa é uma grandiosa habilidade que sim, a gente começa a perceber o não verbal da pessoa. E o não verbal, ele fala demais. Então, quando a gente tá falando a respeito do posicionamento em vendas, quando a gente fala do posicionamento do ser humano para com outro ser humano, a escuta ativa que você trouxe agora muito brilhantemente é o primeiro passo para você ter a empatia, para você ouvir a dor do outro, para você vender aquilo que você tá oferecendo, sem enfiar a goela abaixo, baseado no desespero, porque quem usa esse método, gente, eu já vivenciei muitas situações assim, e assim, é o desespero, e aí de novo entra o desequilíbrio emocional da pessoa que tá ali no momento da negociação, querer vender e acaba não fechando, e acaba se frustrando, e às vezes, dependendo do cenário que ela tá vivendo, contamina as outras pessoas em volta, porque não parou, simplesmente na presença para poder ouvir o outro e para poder tirar ali as verdadeiras conclusões daquilo que o outro quer e que ele pode entregar. Eu acho que essa é a troca mais genuína que existe, que é um ouvir o outro e poder discernir, né, o que cada um precisa e o que cada um pode doar, que é o ato de servir. Sim. Muito brilhante que você trouxe, Gi. E, gente, é isso. Eu acho que isso é o verdadeiro posicionamento, é a comunicação, né? Que é a escuta ativa, gente. É o primeiro passo da comunicação. E vocês falaram sobre escutativa, só que hoje muita gente, às vezes a pessoa acha que, tipo assim, vou ficar calado só escutando, mas a mente tá borbulhando. Mas quais são as dicas que vocês dão pra essas mulheres que, tipo assim, cara, eu tô escutando, mas quando você vai perguntar alguma coisa, não sabe de nada, mas esqueceu. Qual a dica que vocês dão? Eu vejo muita mulher assim. Às vezes eu tô falando, eu acho que eu tô brilhando, e a mulher tá. Aí eu pergunto, você lembra tal coisa? Não vi você falar sobre isso. E não é isso, né? É triste quando tem alguém Boa vida. fingindo que tá te escutando, né? A pessoa tá numa escuta passiva ali, mas pensando no boleto, Nossa, pensando o que ela vai fazer depois. Então, se você quer dar atenção pra uma pessoa, qualquer que seja, num processo de venda, pro seu filho, pro seu cônjuge, é realmente prestar atenção no que a pessoa tá falando, porque ela tá falando algo que é importante pra ela. E de repente, pra você, tanto faz, futebol, fez 2 gols, o que eu quero saber? Não, mas presta atenção, porque se a pessoa tá te falando, você é importante pra ela, e aquilo que ela tá falando é importante. Então, presta atenção, faça perguntas no meio, deixe a pessoa falar. A gente tem uma mania que é desastrosa, né? De a pessoa tá falando e você, eu também tenho. E você começa a contar a sua história antes da pessoa terminar dela, porque você tem A ansiedade aqui, ansiedade enorme, você tem uma história melhor. Não, deixa a pessoa falar nessa escuta ativa, realmente escutar. Eu estou aqui para te ouvir, estou interessado em você. Como se eu fosse um terapeuta, que eu quero saber de você para eu poder te ajudar. Um vendedor, eu quero saber de você para poder te ajudar. Em alguns momentos, eu vou trazer perguntas para me ajudar a te oferecer o melhor produto. Então, e como é isso na sua rotina? Como é isso na tua casa? Isso que te satisfaria mais? Aquilo ali, eu vou conversar com você com base no que você está me relatando, te ouvindo de verdade e conversando com você. Você fala, o teu cliente, deixa o teu cliente falar mais nesse primeiro momento, porque você precisa dessas informações. Ele vai te dar todas as informações, inclusive para você contornar objeções. Ele vai te dar essas informações. Então, ouça de verdade e faça questionamentos inteligentes, né? Para que esse cliente possa te trazer. E depois você explana o seu produto e já vai falando com base na informação que ele te deu.
entendeu? Ô, Kátia, isso que você falou é bastante interessante. Você me perguntou sobre dica. Aham. Nós somos mulheres. A maioria de nós tem várias tarefas. A gente não tem só a nossa tarefa profissional. Quem é mãe tem a tarefa de mãe. Quem é esposa tem a tarefa de esposa. Então, você só vai acrescentando. Quer treinar? Começa a treinar dentro de casa. Porque nós nos vendemos o tempo inteiro. Então, seu filho chegou para poder falar alguma coisa, é o parar, é estar no momento presente, olhar, prestar atenção. Gente, é o melhor treinamento. É esse. Aprender. Eu quero treinar o meu ouvido, eu quero ter essa habilidade da escutativa, então eu vou treinar com os meus mesmo. Porque a necessidade da gente sair falando, a pessoa tá falando, você vai falando por cima, é maior que a gente. Ainda mais mulher, gente. A gente fala pelos cotovelos. Sim, Não, né? o meu ponto aqui é assim, ó. Pensa. A gente é assediado por informação a todo momento. Sim. E vamos olhar nós, mulher, nossa Constituição. Aí eu vou trazer aqui o público 40 a mais. Aí, público 40 a mais, climatério, hormônio borbulhando. Gente, Imagina, a quem disse? cabeça borbulhando. Aí pensa, é boleto, como você falou, é boleto, é marido, é o look novo pro podcast. E aí, como que a gente para silenciar? Assim, não quero ser repetitiva aqui, mas eu vou fazer eu vou falar o que eu faço. Chuveiro. Meu banho é longo. O meu banho é longo porque é no meu banho que eu me permito a me cuidar, é no meu banho que eu permito a desopilar e eu presto atenção em mim, em cada gota que cai do chuveiro, na espuma do sabonete, no cheiro do shampoo, em outros detalhes para eu proporcionar o autocuidado, para eu trazer a concentração que eu preciso, porque não é fácil. Não. Não é fácil. desafiador. Concentrar nos dias de hoje é altamente desafiador. E a gente que é mulher, empreende, tá nessa jornada de crescer, de expandir, de engajar as pessoas e de trazer mais ainda esse movimento que a Cami tá trazendo aqui, a oportunidade para nós, de trazer a consciência, porque isso para mim é consciência, não é fácil. Então, assim, existem N exercícios, né? Cada uma de nós aqui tem as suas práticas, mas eu vou falar, a minha, que para mim funciona, é a do chuveiro, porque é o único momento que para mim eu tenho sozinha, comigo mesma e na qual eu sinto a presença de mim mesma para poder desopilar. Porque o dia a dia, gente, pra gente parar, porque a boleta, é o telefone, Nossa, a mensagem, engole a é o gente. colega, é a reunião, meu, o Ô, negócio Dani, agora é pensa uma loucura. pessoa que sempre, desde sempre eu falava, eu sou ligada no 440, né? Porque tem o 110, dobra, vira 220, dobra 440, né? Então, assim, eu nunca parei pra nada na vida. Eu tive alguns problemas psicológicos, porque eu trabalhava 20 horas por dia. Eu dormia 4 horas, era o Miguel Falabella da vida. Eu dormia 4 horas e de boa. E não sentia cansaço, não tava nada errado, tava tudo bem. Então, pensa uma pessoa extremamente acelerada. Agora, de um tempo pra cá, a minha terapeuta falou pra eu fazer umas técnicas de mindfulness. Ela me ensinou uma coisa muito básica. Quando ela falou, eu olhei pra cara dela e falei assim: eu conheço isso há muitos anos, sou jornalista, já me deram entrevista sobre isso há muitos anos. Nunca, jamais, hipótese nenhuma, eu vou fazer isso. Porque eu não tenho paciência pra respirar uma vez, quem dera várias. Não vai dar, não vai funcionar. E ela me fez fazer na sessão de terapia, 5 minutinhos, né? Beleza, fiz na sessão. Aí todo dia que eu tô muito pilhada, eu começo a dar umas respiradas fundas, assim. Gente, eu achava, quando alguém fala que tá nervosa, a pessoa fala respira, eu falo, sai daqui, para, né? Tipo, assim, a pessoa fica mais nervosa ainda, né? E aí, gente, é incrível. Eu falo que é bíblico, é uma paz que excede todo entendimento. Porque, nossa, eu mudei muito com isso, que eu sou realmente muito pilhada. E, de repente, as coisas estão acontecendo, tá tudo bem, não deu certo? Ah, tá bom, tá tudo bem, ok. E eu creio que eu não faço direitinho, nem tenho várias técnicas, eu faço só alguns momentos de respiração. Mas tenta, né, Gente, Katia? e já me deu tanto Pois é, resultado. Porque é só alguns Imagina se momentos. fizesse. Então eu tô falando isso porque deve ter muitas pessoas que são iguais a mim, que não acreditam em nada dessas coisinhas. É um negócio milagroso, capaz, né? Não acredito em nada disso, mas é muito bom. Eu atesto aqui, tenta fazer várias respirações profundas na sua casa penso que faz sentido. Assim, observando dica, né, Cami, existem N técnicas, né, Sim. gente? N. Talvez muitas não vão funcionar. Você tem Porque que realmente a escolher gente aquele. não para. A gente não para, né? Porque a gente quer produzir. A gente sente vontade de produzir. Mas a mente pede para parar. O corpo pede para parar. Então, cada uma vai encontrar ali a sua válvula, né? O seu momento para poder parar e se conectar consigo. Porque respirar é se conectar consigo, né? Respirar,
observar o que tá passando na mente, quais são os canais que estão abertos aqui, que eu preciso fechar. Nossa. Né? Porque precisa parar. Porque acontece, né? Se a gente faz, acontece na mente também. Então, quais são as abinhas, as janelas que eu preciso fechar pra poder dar uma desopilada, né? Porque quando a gente dorme, a gente também não para. Então, qual é o detox que eu consigo fazer diário pra me dar um fôlego, pra me dar um respiro, pra que no dia seguinte eu consiga render de maneira saudável, equilibrada, sem meter o pé na jaca? Porque se a gente, né, se a gente não desopila, a gente mete sim o pé na jaca, a gente toma decisões inacertadas, investe errado, toma caminhos que não são positivos. Responde errado. Exato. E aí são pequenas... Surta. Surta demais, 40 a mais, climatério. Nossa, A minha filha hoje, ela ficava assim, meu Deus do céu, eu não sei pra onde que eu vou, acho que eu vou pra academia com pijama mesmo. Ela, mãe, pelo amor de Deus, por que você acordou assim? Aí eu, como? Assim como? É sobre isso. E Tô ótima. a gente vai achando, a gente vai tentando encontrar aquilo que funciona. É o que funciona. Não adianta fazer mágica. Porque escreveu, dá gratidão. Gente, dá a terceira página, deu. Deu, sou grata. Sou grata. E tá tudo bem, mas é eu, Daniela, é lá no chuveiro, eu sou grata. E a gente vai... né, E eu creio esvaziando aquele monte que de coisa. quase tudo isso ou tudo isso funcione. Na verdade, pra mim nunca funcionou, mas eu nunca fiz, entendeu? Gratidão. Eu falava assim, ó, gratidão. Todo dia, sou grata. Eu mentalizava, mas tinha que escrever no caderno, nada mesma, né? Não, eu já mentalizo. Então, assim, não dava certo, mas eu nunca escrevi, entendeu? Então, assim, respiração. Eu já respirei, não dava certo, mas eu nunca fiz. Agora eu comecei a fazer respiração, até deixei em Foz, mas eu tava fazendo o caderno da gratidão, assim, coisas a agradecer à noite e coisas a aprender também. É muito incrível, sabe? Só que assim, pra mim, na minha cabeça é uma coisa que não funcionava, mas eu nunca tinha feito. Então, eu acho assim, tenta primeiro, pelo menos tenta, né? Isso, é E sobre você, isso. Camille, o que você fala pra nós? Volta pra cá. Vai lá, Camille, o que você faz pra Cara, desestressar? confesso pra vocês que esse negócio de... é desafiadoríssimo pra mim. Eu lembro que uma vez eu fiz um treinamento, tipo assim, você tem que visualizar. Cara, eu já pensava na laranja, no pé de abacaxi. Aí eu falei, eu acho que eu devo ter TDAH, certeza. Hoje eu pratico muita gratidão. No caderno, pra mim, resolve muito. No chuveiro eu ainda não testei, mas eu já amei a dica do chuveiro. Acho que pra mim, gratidão, escrevendo, é o momento que eu consigo desligar. Pra mim, resolve demais. A respiração, eu tento, mas não é babado. Fechar o olho também eu tento, mas é tenso. Juro, eu fiz um treinamento que eu fechei o olho assim, eu fiquei... Daqui a pouco eu começo a pensar na ladeira, no abacaxi. Gente, foi horrível. Eu falei assim, gente, não dá. Acho que fechar o olho é mais difícil pra quem é acelerado, porque ou você pensa em tudo ou você dorme. Não tem, pra mim Mas é isso. é um monte de janela aberta. Nossa É senhora, então pra mim muita coisa. escrever... Até eu tava comentando com o Anderson esses dias que eu tava com a cabeça mil. Falei, cara, escrever me ajudou. Tirar o que tá preso pro papel me ajudou demais. Mas é que nem a Dani. Desculpa, Dani. É como a Dani disse, existe N técnicas. A gente precisa descobrir o que funciona pra gente. faz A sentido. minha filha, por exemplo, é o chuveiro. Eu que lute pra pagar a conta, mas é o chuveiro, entendeu? Ela fica lá, ela liga ela acende as velas, Olha que delícia. ela coloca uma música e lá ela fica. Aí ela vai mexer no cabelo dela, porque ela tem um blackão, né? Então ela mexe no cabelo, ela canta. E ali ela vai viver no momento dela. Ela sai Um spa leve. diário, que delícia. É um Nossa. spa diário, exatamente, menina. É gostoso. E ela É o fez isso momento comigo dela. ontem. Ela falou assim, mãe, eu vou preparar seu banho. Porque eu cheguei daquele jeito. Aí ela, mãe, eu vou preparar seu banho. Não se preocupa. Tá, ela subiu, eu falei assim, Daniela, como que eu vou tomar banho no chuveiro escuro, filha? Aí ela, só sinta, mãe, só Relaxa. sinta. E eu assim, deixa. ó, procurando... Gente. A gente não se deixa Pra mim relaxar. funciona a respiração, funciona a meditação. Praticar o mindfulness, pra mim, é excelente. Porque é aquele momento que eu tô aqui, é eu comigo mesmo e Deus. Aí ali eu vou me entregando, eu vou respirando, porque a gente não respira direito. Exato. Não. Nós não respiramos Mas direito. olha só que interessante. Aqui, se a gente for avaliar, a gente está falando de se permitir. Sim. Exatamente. O quanto que a gente se permite a olhar de maneira genuína. Eu adoro essa palavra, né? Quando as pessoas usam essa palavra genuína, porque realmente, para mim, tem um significado de muita verdade, né? Quantas pessoas não se permitem a olhar para dentro de si de maneira genuína, de observar seus pensamentos, de entender e perceber, será que realmente a performance que eu tô buscando, ela tá além
daquilo que eu acho que é o razoável ou o que eu já faço é o suficiente? Porque muitas pessoas buscam a excelência e através do comparativo com outras pessoas e Verdade. que não faz sentido, não é coerente com a realidade que ela está vivendo agora. Então precisa ser uma construção. O posicionamento, né, para você olhar para dentro, para você se permitir a essa reforma íntima, porque no fundo é uma reforma íntima, é uma construção de uma nova comunicação e de um novo posicionamento, né? E eu vou falar nós mulheres que estamos aqui nesse movimento para poder engajar e estimular e até mesmo ser um canal, né, que motive, né, outras mulheres é se permitir a parar alguns minutos que seja para olhar para dentro. É esse mesmo caminho que eu quero seguir? É isso que brilha o meu olho, que faz meu coração disparar, e sim, e que eu olho para a colega e eu falo, não, eu vou te ajudar. E parece que é algo maior que vem, É né? verdade. E isso é propósito genuíno. E aí, quando você percebe, você muda a comunicação, porque você Uhum. para de agir em comparação com o outro. Gente, isso eu falo que é a máxima da autodescoberta e do posicionamento, que a pessoa para de querer ser algo, né? De querer estar parecido com algo, e ela se torna, ela é. Né, o verbo, né? Eu gosto muito disso, o verbo. Ela se Sim. torna o verbo. É. Muito poderoso E olha isso. como é interessante isso que você está trazendo, né? Quando você falando isso e tudo mais, da permissão, de você se autoavaliar, olhar para dentro e tudo mais, quando as coisas começam a acontecer na direção que você escreveu, que você sonhou, que você colocou no seu mural dos desejos, dos sonhos, enfim, cada um tem o seu modelo, e as coisas começam a acontecer, você entra num estado de ansiedade, de medo, porque é novo. Eu quis tanto, tá acontecendo, mas tá me dando medo. Será que não é melhor eu ficar aqui? Aí você começa a olhar pra trás, que era o que a gente tava falando ali, olhar pra trás e falar: nossa, será que ou eu vou pra frente? E o que aconteceu lá atrás? E se acontecer de novo? Aí começa a vir um turbilhão de pensamentos. E se não der certo? E se? E se? Por que a gente não fala o contrário, né? E se der certo? E se der certo? E se acontecer? E se você mudar vidas, histórias, né? E se você for usada genuinamente para transformar? Exatamente. E antes de devolver a palavra para você, Camille, só, Nossa, fica sem vontade. só colocar aqui que é algo que é muito importante para mim, e as meninas estão falando mais ou menos nesse contexto também, é muito importante essa questão emocional. Então, a gente está trabalhando e falando com mulheres que estão sobrecarregadas, com filhos, com empresa, com marido, com várias situações, com dívidas, com muitas coisas que não sabem para onde correr, às vezes com problemas com pais, com irmãos, né? E essa mulher acho que tem que dar conta de tudo, né? Ela tem que ser a perfeita, ela tem que dar conta, e por isso ela não dorme, por isso mal ela faz uma oração, porque não tem 5 minutinhos no final do dia nem pra ela, toma um banho de 3 minutos correndo, né? Uhum. Passa lá ela não tem mais um tempo pra ela não se enxerga, ela não consegue olhar pra ela, como a Dani trouxe aqui, entender o que tá acontecendo comigo, fechar as... Não, tá num automático tão grande. Eu conheço tantas mulheres maravilhosas vivendo dessa forma. E a gente falar de comunicação, de posicionamento, a gente tem que falar para essas mulheres que antes de eu conseguir ser uma excelente terapeuta, uma excelente vendedora, uma excelente jornalista, apresentadora de TV, apresentadora de podcast, qualquer função que seja, uma excelente mãe, eu preciso cuidar de mim. O meu emocional precisa funcionar. As minhas emoções precisam estar paradas aqui dentro. Eu preciso cuidar. Antes, tô cuidando de todo mundo, mas eu fico sempre para depois. Não, cuida de você, coloca máscara de oxigênio em você, você vai conseguir cuidar melhor dos seus filhos, você vai conseguir cuidar melhor da sua empresa. Então, não adianta a mulher ficar olhando lá técnicas para vender, técnicas para faturar, como dobrar, como chegar ao 1 milhão, se ela tá enlouquecida, ela não tem tempo sequer para cuidar do climatério da menopausa dela, tomar uma medicação, de ir para um médico, de fazer um exame anual para ver como é que tá a mama, como é que tá o útero, né? Então as mulheres acabam entrando nessa corrida empresarial de uma forma tão forte, e elas buscam, além do trabalho, estudar para estar melhor, para se capacitar, porque elas estão concorrendo com, né, uma galera muito forte, e elas querem se mostrar, e elas querem ter o seu espaço, e às vezes elas se esquecem. Isso aconteceu comigo, eu fiquei doente por causa disso, eu vejo isso acontecer com a minha irmã, eu vejo isso acontecer com pessoas e mulheres ao meu redor o tempo todo. Só que se a gente fala isso para alguém que tá perto da gente, ela não ouve, ela não entende, ela, não, eu tenho que resolver. Então que a gente use espaços de comunicação como o seu, parabéns por você abrir esse espaço e estar falando com mulheres, para sempre trazer essa mensagem de que, independente de onde você quer chegar, você só vai chegar se você estiver bem emocionalmente, senão vai ser impossível. Verdade. Mulher não empreende como homem. A mulher empreende diferente. Sim. Exatamente. A gente pode usar técnicas. Boa. A mulher empreende
diferente do homem. A mulher empreende com coração. A mulher empreende com empatia. A gente gosta de dinheiro. A Sim. gente gosta. Sim. Porque a gente gosta de dinheiro, sabe por quê? Um dos maiores pontos, isso eu percebo nos meus atendimentos, que a gente quer dar o melhor para nossa família. Exatamente. Gente, a gente tem a premissa, a nossa família vem em primeiro lugar e a gente quer dar o melhor para nossa família. Então, a mulher, ela empreende diferente. A partir do momento que a mulher começa a se comparar com o homem, e tá tudo bem, É né? verdade. Porque ele é o forte, né? E tá tudo bem, a Constituição é diferente, a história, né, é diferente, mas a partir do momento que a gente para de pensar como homem, da maneira de empreender, a gente começa a galgar patamares diferentes. E vou falar, a alavancagem é maior. Porque pessoas se conectam com a gente, pessoas se conectam com o jeito feminino de empreender. Enfim, e aí são várias outras histórias, mas o meu ponto de vista é a mulher empreende diferente do homem. Total. Total. Verdade. E a gente trouxe um ponto, eu achei muito interessante, da questão dos sabotadores. Que a pessoa, tipo assim, bota lá no mapinha do sonho, eu quero realizar isso, e quando começa a realizar, vem um travamento. E tem muitas mulheres que passam por isso, muitas. Sim. Acho que todas. Acho todas, Ai, todas. acho que todas. Só que Nossa, as pessoas que estão assistindo a gente, às vezes acha bem assim, mas elas nunca passaram. Então me conta, Ceuzi, se a Kátia, se a Dani já passou, como foi que vocês superaram, como foi que vocês fizeram pra sair e Olha, começar a viver o que vocês gostariam de viver. eu falo pra você, Camille, que se eu não tivesse estudado não, porque eu ainda estudo a mentalidade, o comportamento e sabotadores, eu não sei nem se eu estaria aqui pra falar com você. Eu já tava assim, ó. Por quê? Eu estou passando por um processo de mudança. O que eu falei aqui é porque tá acontecendo comigo. E aí veio os sabotadores. Nossa, mas será que é o momento? Será que... Aí eu falo pra mim, Gislaine, para! Quanto tempo mais você vai ficar nesse se der errado? Pensa no e se der certo? E se der certo, como é que vai ser? Qual é a sensação? Traz isso pra dentro de você. Essa é uma briga, amiga, que eu tô constante. Porque eu estou nesse processo. Eu estou num processo de mudança. E quando eu falo de mudança, não é só mudança interna, não. É mudança também física, de localização, de tudo. Então, uma jornada. Está construindo uma nova jornada que eu venho orando há muito tempo. E aí, agora que está acontecendo, vem esse frio na barriga, noite sem dormir direito, a ansiedade e os traumas, eles começam a aparecer. Os traumas aparecem e o sabotador vem grandão assim na sua mente. Ó, lembra lá atrás? Você só conseguiu porque fulano te impulsionou, porque ciclano te ajudou, porque... E aí você começa a... Não é isso não. Aí eu tenho que ficar ali, ó, escrevendo, vivendo o momento presente pra eu não surtar. E é incrível quando a gente fala assim, o sabotador vem grandão, porque eu fico imaginando, se eu olho pra vida dela e ela me conta o processo dela, eu tô percebendo o movimento dela, eu, a Dani, você que a gente tá de fora, vai, guria, tá na tua vez, a bola é tua, vai lá. A gente tá vendo que tá tudo certo, que é só ela ir. Não precisa ter medo. Só que pra ela é gigante. Pra mim, o meu problema, o meu sabotador é gigante, eu não consigo me mover de tanto medo. Se ela olhar, ela fala, meu Deus, mas vai, né? Então, assim, tipo, não é algo assim, tem um sabotador, mas eu vou ali. Não, é uma coisa que te paralisa. Então, assim, e é engraçado você falar, né, Camille, que, tipo, as pessoas olham aqui e pensam que a gente não tem isso. Nada. Porque realmente, tipo, na apresentação de TV, mesma coisa que você tá fazendo aqui hoje, por 25 anos as pessoas olham e acham que a tua vida é perfeita. E não tem nada perfeito, né? E eu passei por essa questão do sabotador há 2 semanas, né? Eu mudando pra cá, pra Alphaville, e daí eu, beleza, decidi, vou ficar, No segundo dia eu falei, ai, não, acho que eu vou voltar. O que eu tô fazendo? Falei, não preciso disso aqui, não, eu vou voltar. Então, tipo assim, e dá medo, só que não faz sentido. Você sabe que você tem que dar esse passo, você tá certo na sua mente, mas o medo é tão grande que quase faz você recuar de algo que você tem certeza que você tem que fazer. Você fala, mas assim, tinha tantas coisas pra organizar aqui, se eu dou um passo maior, vai ter essas coisas pra organizar e mais coisas ainda pra conquistar. Acho melhor não mexer com isso agora. Eu vim pra cá em dezembro, janeiro, eu falei, não quer saber? Vamos deixar pra depois? Aí agora eu vim e falei, fiquei 3 dias, 4, no 5º dia eu falei, beleza, é aqui mesmo, vou alugar, vou não sei o quê. Aí passou 2 dias, falei, ai meu Deus, que frio na barriga, acho que eu não vou ficar não. Deu muito medo. Depois eu falei, beleza, decisão. Decide e vai pra frente, esquece. Decide, vê os prós, os contras, conversa com pessoas. Não conversa com qualquer pessoa. A Bíblia diz que a sabedoria tá na multidão de conselhos. Mas não é do conselho de qualquer um. Sim. Conversa com pessoas que te amam, com pessoas que têm visão de mundo, com pessoas que já chegaram onde você quer chegar, pessoas que tentaram e erraram, né? Porque faz sentido também parte do você saber processo. isso. E aí você
toma a sua decisão e vai. Não olha mais pra trás. Toma a decisão e se manda. Assume as consequências. Vai dar certo. Talvez você ter pedregulhos no caminho, com certeza. Mas vai dar certo. Toma a decisão. Sente pra onde seu coração tá indo. Onde seu coração diz que é. Eu sou cristã, então eu falo ora, fala com Deus. E sente o seu coração e segue. Não olha mais pra trás. Daí eu cito muito a Bíblia, né? A mulher de Ló olhou pra trás e virou pedra. Então não olha pra trás. Segue. Acredito muito nisso. Meninas, assim, eu oficialmente eu empreendo desde o dia 16 de outubro de 2025. Uau! Né? Então, assim, é recente. Super recente. Só que, assim, a tomada de decisão, ela foi longa, né? Porque foi um desejo do meu coração. E aí, pegando um pouco disso que vocês estão falando, eu tô aqui pensando, né? Tá, meus sabotadores, puta, tem um monte aqui, vamos ver qual que eu falo primeiro. Então, bora lá. Aí o ponto é, o e se? Gente, o e se é a treva. Eu eliminei, para eu continuar a minha jornada do empreendendo, eu eliminei o e se da minha vida. De verdade, gente, eu eliminei o e se da minha vida e eu olhei pra frente. Só que aí eu tenho um outro sabotador, que todo comecinho virou mês, eu vou fazer o quê? Vou fazer conta. Eu vou olhar onde? Nas planilhas. Aí eu olho nas planilhas, aí começa, é onde vem o sabotador. Tá vendo? Olha só, você poderia, aí saiu o e se, então, você poderia estar de outra forma, você poderia, e aí o que você trouxe, Kátia? Quando o desejo, ele é do coração e ele é abençoado, tem um negócio dentro da gente Que faz você brilhar- sabe. faz muito mais brilhar o forte. olho. Uhum. Tem um negócio que diz continua, que a gente não sabe de onde vem, não sabe explicar, e eu também não quero saber, eu só tô indo, entendeu? Eu só tô indo pra frente, que fala pra você, continua, que você tá no caminho certo. Toda a preocupação, na verdade, é uma ilusão daquilo que você acha que você vai viver. Só que quem diz que você vai viver isso? Então, a todo momento, eu lido com esses sabotadores que vêm aqui, ó, buzinar um monte de coisa na minha orelha, o poderia, tô tentando eliminar o poderia. O poderia, você poderia estar dessa forma se, o e se eu já matei ele, né? E ele vem aqui. Só que aí o outro lado, a outra voz, ela vem muito mais alto. Ela vem muito mais leve. Ela vem leve, porque não é fácil empreender, gente. Todo dia eu falo, a gente mata um leão, um urso e uma cobra. Gente, assim, é superação de nãos e de objeções que a gente vive diariamente. Mas, quando a gente tá fiel e a gente confia nesse algo maior que trouxe para nós esse ímpeto que faz a gente só ir para frente, a gente supera tudo, né? E claro, né, o emocional tá equilibrado e a gente lida bem com os Sim. sabotadores para não deixar realmente ele puxar o nosso tapete. Mas eu falo que é um exercício diário. Eu falo para as minhas pacientes, né? Demorou para eu entender o que é o orar e vigiai, né? O orar e vigiai, ele é poderoso na essência. E hoje eu pratico a todo momento o orai e vigiai, porque se você não vigia, vem o sabotador e puxa o teu tapete não te traz para São Paulo. Existe um Verdade. sabotador que todo mundo tem, que é o mais forte de todos, é o crítico. Uhum. Tudo tá aqui, ó, no crítico. Você começa com um autocrítico muito gigante. Muito gigante. E esse autocrítico começa a vir os outros sabotadores, que estão aqui, ó, abaixo deles. Abre portas. Abre portas. E a gente E aí, precisa dominar eles. Precisa dominar. A prática que eu uso, a técnica que eu uso é o do escrever. Eu escrevo o que tá aqui, me tirando a paz, e aí eu mudo a fala. Eu mudo. Eu escrevo o que está tirando a paz e eu mudo como eu quero que seja. E começo a mentalizar, a profetizar. Porque a palavra mesmo fala pra gente, se posiciona. As coisas, elas vão acontecer a partir do momento que a gente se posicionar. Exatamente. E quando a gente toma uma decisão, a decisão é um posicionamento. E ela vem junto com ela, na verdade, desse posicionamento, dessa decisão, um monte de questionamentos, um monte de frios na barriga e tudo mais. Mas a gente tem que tomar cuidado para não virar pedra. Exatamente, exatamente. Eu gostei que a Gi falou dessa questão da autocrítica, porque isso é muito forte. Nossa, eu era extremamente perfeccionista, mas extremamente. Tivesse uma vírgula fora do lugar, todo mundo, uau, tá maravilhoso. Eu, pô, não deu certo. Como não deu certo, foi perfeito. Não, aquela vírgula não tá. Eu com qualquer detalhe, eu ficava irritadíssima com o resultado de qualquer. Nunca tava bom, nada. Eu nunca estive feliz com nada que eu fiz na vida e coitado dos meus funcionários, né? Se eu não tava feliz nem com a minha parte, imagina com a deles.
trabalhos, né? Então, nunca. E aí, pra mim, isso era excelência. Isso era excelência. Eu fiz um curso no Sebrae, chamado Empretec, e aí eu descobri que a minha excelência era perfeccionismo. Falei, não acredito, até o que eu tinha de bom é ruim. E aí, isso é uma autocrítica muito grande, porque você cresceu sendo muito cobrada, sendo muito exigida, e a maioria das mulheres tem essa autocrítica muito grande. Eu chego a falar pra amigas, e o Augusto Cury fala isso, né? Você sendo o carrasco de você mesmo, você ser o algoz, você é seu inimigo, porque você se critica tanto, se maltrata tanto, você faz uma coisa errada, sua burra, você falaria isso pra uma amiga sua? Você não falaria. Às vezes sua amiga faz uma coisa, eu falo pra minhas amigas, se fosse eu que tivesse feito isso, não, porque eu sou imbecil. Se fosse eu que tivesse feito isso, você ia falar como comigo? Amiga, assim, toda delicada, toda melhor. Então fala assim com você. A gente é grosseiro com a gente mesmo, a gente maltrata a gente mesmo. E o nosso cérebro entende. Então eu sou burra, então eu sou aqui, então eu sou incompetente. Então eu tô falando isso pra mim o tempo todo. Não. Tenho que ter uma comunicação assertiva comigo mesma. Então, se eu vou falar, deu errado, sua burra. Não, Kátia, isso aqui não foi um bom caminho pra você, né? Vamos tentar outro da próxima vez? Uma comunicação assertiva. Eu vou falar que não tá legal, mas eu vou falar comigo como eu falaria com outra pessoa, para que a pessoa entendesse que é pra melhorar. Agora, não trazendo rótulos pra mim, me fazendo pesado. E isso é desafiador. Tô falando aqui não como alguém que tá ensinando, como alguém que tá tentando fazer, entendeu? Sim. Mas é isso mesmo. A gente ensina, mas quando a gente ensina, passa por nós. Aprende demais. E você pratica a técnica do sanduíche, feedback sanduíche. Desse jeito. E quando a gente tá falando de crítica, que agora o Movelo exatamente nasceu por conta disso. De você não esperar estar pronto pra começar. Arrasou! Todos nós, a gente já merece tem. palmas! Arrasou, Camille! Então o Movelo nasce em 2024. Por quê? Porque eu já andava com o Anderson, o Anderson sempre falava pra mim assim, Camille, vai e melhora no caminho. Cara, eu era muito perfeccionista, eu só queria fazer tudo perfeito. Camille, não. E assim, minha vida tem mudado muito, cara. Muito. Ô, Camille, e isso que você falou, já que a gente tá falando sobre comunicação e posicionamento também na mesa, é um conselho pra todo mundo que tá assistindo, que quer se posicionar, quer aparecer no Instagram, quer vender mais, quer não sei o quê, mas, tipo, eu não sou boa ainda. Não precisa ser boa, é só começar. Só vai, começa. Só vai. Eu falo muito do básico bem feito e do antes feito que perfeito, gente. Vai. Só vai. Hoje eu tenho E depois parceiras, lá na Casa Aurora eu tenho parceiras, as minhas parceiras de negócio, nós nos denominamos Auroras, né? E nós, como Auroras, a gente a todo momento está se policiando a respeito justamente desse perfeccionismo que trava, que impede a gente de avançar e de se movimentar aonde a gente tem que ir. Exatamente. Então a gente fala, amiga, só vai. Mas o que? Vai, que eu tô aqui na sua retaguarda e a outra tá lá se der algum BO. E tá funcionando, e tá bonito de ver, porque a gente tá conseguindo, cada uma de nós tá conseguindo galgar, né, os degraus que cada uma colocou lá no plano. Então tá bonito de ver isso que você falou, Cami, é uma verdade. As coisas vão se ajustando no meio do caminho, e é no meio do caminho que a gente vai vendo o que precisa melhorar. A gente vai corrigindo a rota, vai trocando o pneu com o carro andando mesmo, porque é assim que a gente faz, até a gente chegar no ponto que determina... E olha que interessante, né, Dani? Porque assim, é no meio do caminho, no meio do processo, que a gente vai conhecendo pessoas, que a gente vai se conectando com pessoas espetaculares, e que vai fazendo o nosso negócio fluir, as coisas acontecerem. Eu até me emociono, porque, de verdade, a Camille, eu conheci ela no meio do caminho. E olha que fantástico, gente. Obrigada, Camille, por essa oportunidade, porque, de fato, é difícil a gente encontrar pessoas que pegam na sua mão e falam, vamos, eu tô com você, eu tô na sua retaguarda. Sim. Eu vou expandir um pouco o que você está falando. Está em extinção pessoas que pegam na mão para justamente apoiar a fala da outra e expandir. Verdade. Está em extinção. Mas eu acho que tá surgindo um movimento contrário disso, como a Camille, tipo, num ecossistema. Eu acho que tem ecossistema surgindo com essa de vamos nos apoiar, vamos puxar. Quem tá em cima puxa quem tá embaixo, vamos, né? Mas eu vou trazer um ponto aqui, Kátia, que eu aprendi recente, tá? Existe o interessado, existe o interessante, e nesse movimento também tem o interesseiro. E, de novo, uma palavra que eu gosto. Pessoas que ajudam de maneira genuína, sem esperar nada em troca. Que é a generosidade que eu acredito, tá escasso. Tá escasso. E a mesma emoção que você sente, Gi, eu também sinto dentro de mim a gratidão. Porque quando ela convidou, eu falei, tá, deixa eu fazer as contas. Sério? Porque não tem almoço grátis hoje. Tô falando sério, vocês sabem disso. Sim. Eu fiz as contas. Eu falei, tá, deixa eu ver se o meu caixa me permite. Mas tá tudo bem.
eu vou com fé, eu vou com Deus. E de repente, não, Dani, eu tô aqui pra ajudar. Eu falei, meu Deus, sério? Eu falei, meu Deus, não. Aí vem outro, sim, Daniela, é possível. Se você faz, tem gente que faz também, só que você ainda não se conectou. E é sobre isso, né? Gratidão, de verdade, gratidão. Ai, agora que vai chorar só. E é muito engraçado porque, assim, de fato, o que a gente sabe, o que a gente mais entrega realmente é o amor. É o nosso diferencial na formação profissão palestrante. Todo mundo só fala isso. Cara, você segura na mão. Vocês estão aqui realmente pra segurar. E é exatamente o nosso diferencial. Pra você ter ideia, logo eu ficava na recepção. Hoje eu não fico mais, né? Eu ficava na recepção, recebendo, tipo, bom dia, taranã. E aí, na hora que abriu o elevador, um cara saiu. Aí eu falei, bom dia, Márcio. Aí ele olhou pra mim assim e fez, essa mulher não conhece da onde? Por conta desse gesto, ele fechou a mentoria com o Anderson. Porque ali ele sentiu que tinha algo diferente. A Gia, eu conheci ela até a gente não sabe como foi esse negócio. Verdade. Verdade. Eu mandei mensagem pra ela, falei, cara, eu quero convidar você pra ir pra formação. E eu fiquei como você, imagina. Deixa eu fazer conta. Deixa eu fazer conta. Mas é de graça mesmo? Você tá me convidando mesmo? Aí ela, tô te convidando. Mas da onde você me pegou meu contato? Eu falei, eu tenho aqui. Não sei, eu sei que eu tinha, não sei de onde é que surgiu, mas eu tinha. É. É desse jeito. Pois Eu é. falo, gente, eu acredito muito nisso, nesse poder. Não é fácil. Eu não acredito. Ai, tá surgindo um movimento? Tá. Mas eu vou te falar que, de maneira genuína, eu acredito que acontece mais, assim, silencioso. Eu tô falando de coração mesmo, que é o que eu vivo. Uhum. Entende? Então, de maneira genuína, não é fácil de achar, não. E agora que você tá frequentando um grupo de network, a gente percebe muito isso nos grupos. Tem gente que tá ali só pra distribuir cartão e vender pra você. Mas tem gente que tá ali e fala, o que você tá precisando? Se eu consigo te ajudar. Cara, eu vou te falar. Deus tem colocado umas pessoas assim, que eu tô assim, sim, não, sim, deixa eu ver. E aí, Alguma coisa tem. Mas é uma nova corrente, né? É que a gente fala do ambiente que a gente vive, né? E do ambiente que eu tô vivendo, eu posso dizer que é uma nova corrente, isso que vocês estão falando. Eu tô num grupo de network distribuindo cartão, tô ultrapassado. Eu hoje vendo, servindo para ser servido. Então, primeiro, o que eu posso te ajudar? Tem treinamentos que treinam pessoas com essa pergunta. Você chega em qualquer pessoa que você quer um contato e fala, no que eu posso te ajudar? E você serve essa pessoa. Depois você vai vender pra ela, depois você vai fazer um negócio com ela, depois você vai ser sócio dela. Não sei, mas primeiro você serve. Então, assim, eu tô vivendo nesse meio que é muitas das pessoas que eu conheço, e acho que a Camille também, porque ela tá nesse meio de ecossistema, tem essa mentalidade já, entendeu? Eu preciso primeiro servir, então as pessoas vão mais com essa vontade. Pra mim, é algo que fez tanto sentido, porque eu já era assim, só que isso me atrapalhava, porque eu parecia uma primeira dama, porque eu só fazia trabalho social. E aí, de vez em quando, eu lembrava, gente, eu não sou casada, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que trabalhar. Porque eu conectava pessoas, eu fazia coisa arada, o programa jornalístico é convite, né? Não é pago, do programa jornalístico todo mundo é convidado e vai lá e faz conexão de pessoa com pessoa, e faz cobertura de evento, e faz projeto social, e faz projeto de saúde mental, e faz um monte de coisa, e participa de vários projetos, Rotaries e não sei o que. De repente eu falava, gente do céu, eu tô gastando 90% do meu tempo em coisa gratuita, igreja e tudo mais, eu preciso trabalhar, não tenho marido não, tô achando que sou primeira dama. Eu falo, todo mundo em posta, tira sarro, que eu falo assim, gente, eu vivo como se eu fosse primeira dama, mas não sou não. Já tô pronta, tá vendo? Mas a gente primeiro precisa servir pra depois ser servido. Exatamente. Mas a gente fica tipo, quero ganhar financeiramente bem, né? Mas peraí, quantas pessoas você já ajudou? Verdade, é Exatamente. sobre isso, né? Foi exatamente, acho que tem umas 2 semanas que eu escutei lá na igreja. Você tá aí atarefado, querendo fazer dinheiro, fazer isso e aquilo, mas tá, quantas pessoas você está disposto a ajudar? É ajudar desde aquele que tem, sim, muita grana pra pagar uma mentoria com você, desde aquele que não tem nada. Ai, que maravilha, foi incrível demais. E a gente já tá chegando no final. Que pena. Que pena. Convida de novo. Vamos sim, já marcar o próximo. Mas antes de terminar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem pra essas mulheres que estão exatamente nesse momento assistindo a gente. Cada uma olhando pra sua... Vai uma de cada vez, claro, olhando pra sua câmera, e deixa essa mensagem pra aquela que começou a se posicionar, tá sofrendo desafios, não sabe como agir. Bom, a mensagem que eu deixo pra você, eu sempre trago uma analogia. Seu objetivo é chegar no Rio de Janeiro. Se o seu objetivo é chegar no Rio de Janeiro, vai de carro ou vai de avião.
mas você vai chegar no Rio de Janeiro. Não importa o tempo, não importa o que vai acontecer no meio do processo, mas vai, porque Deus vai conectar você com pessoas que vão te ajudar. Não tenha medo. Ou melhor, se você tiver medo, você está no caminho certo. Então vai com medo mesmo, que Deus vai te ajudar. Muito bom. Eu vou reiterar um pouquinho o que eu falei sobre a questão da saúde mental, da emoção, porque é impossível falar qualquer coisa sem pensar nisso. Então, você que é mulher, tá com o seu negócio, quer se destacar. Em primeiro lugar, veja se você tá 100%, veja se você tá integral, se você tá bem, se cuida, vai no psicólogo, vai na terapia, faz o que for necessário para você estar bem, para que as pessoas ao teu redor também estejam bem, que o seu negócio esteja bem. Mas enquanto comunicadora, falando para você que quer se posicionar, e a maioria das mulheres tem muito medo do quê? De aparecer no Instagram, de conseguir gravar. Então eu quero dizer para você, comece hoje, agora, grave um vídeo agora e poste. Você pode criar uma conta só para você e posta nos stories lá para ninguém ver. Você pode criar uma outra conta ali, posta todo dia. Gravou, publica, todo dia. Você vai se acostumar que não faz mal, que não morde, que não acontece nada. Daqui a pouquinho você começa a postar no teu perfil oficial, um story, daqui a pouco você começa a colocar um reels, mas comece hoje, não deixe para amanhã. Se você não fizer agora esperando estar pronta, estar melhor, ter uma condição melhor, ter uma iluminação, não precisa ter nada, é só um celular você começa. Eu faço profissionalmente com o meu celular e um microfone, que no começo nem microfone eu tinha. Então você pode fazer do jeito que você estiver. Se você esperar estar bem, daqui 10 anos, você vai estar pior do que hoje. Porque você vai ver pessoas que estavam no zero hoje, que estão bombando demais, e você vai ficar com tanto medo que você vai estar pior do que hoje. Se você começar hoje fazendo ruim, você postou um vídeo que você falou, nossa, que vídeo ruim. Amanhã você faz... É assim que começa. Todo mundo, o primeiro vídeo é muito ruim. Daqui um ano, você que vai estar bombando. Você vai estar poderosa e maravilhosa. Não deixa pra depois. Comece hoje a postar seus vídeos. Muito bom. Minha irmã é o seguinte: aprenda a dizer não. Se posicione e diga não. Liberte-se do julgamento. O julgamento é uma ilusão que te ensinaram a você ler. Então, isso que você tem medo de dizer não, entenda, é uma grandiosa mentira. Então, diga não quando você sentir que você deve dizê-lo. Isso é posicionamento e é o mais genuíno que você pode fazer por você. Esse é o meu recado. Muito bom. Pra você, mulher que quer começar a se posicionar, aprenda com essas incríveis mulheres maravilhosas que passou aqui durante esse podcast. Ou seja, não espere estar pronto pra começar. Comece hoje. Comece a postar o primeiro vídeo. E já aguarde o próximo episódio, que vai ter pessoas incríveis também. Aguardo vocês no próximo. Vem pra cá também.